Olá, turma! Aqui é a professora Marília e vamos ao nosso módulo 3 com derivadas direcionais e campos vetoriais. Derivada direcional é uma espécie de generalização do que nós estudávamos quando fazíamos derivada parcial, lá no cálculo 2. Então, observem aqui esse ponto, onde eu tenho várias coordenadas diferentes. Isso aqui são curvas de nível, que a gente já estudou lá em funções de várias variáveis, as curvas de níveis. E eu tenho um determinado ponto, que é Chongqing, uma cidade, e eu quero ver o que acontece com a minha altitude se eu me afastar no sentido aqui para a direita, nesse meu mapa. Ou seja, eu vou fazer uma variação em relação a x. Então, vocês sabem que a derivada parcial em relação a x é o limite quando o meu x está variando, f de x0 mais h, vírgula y0, menos f de x0 y0 sobre h, quando esse h tende a zero. Então, isso aqui é a definição de derivada parcial, em relação a x, ou seja, apenas o meu x está variando, ou seja, eu estou me movimentando no sentido aqui do eixo x, derivada parcial em relação a x. Ou eu poderia também fazer a minha derivada parcial em relação a y. Ou seja, eu quero saber qual é a minha altitude se eu me afastar aqui do ponto que eu estou em direção ao eixo y, na direção aqui norte, O que acontece com a minha altitude? Então, aí eu vou também estar estudando uma derivada parcial, certo? Então, a derivada parcial a gente mencionava dessa forma e a gente olhava isso de maneira muito fracionada e a gente só tinha esses dois pontos de vista, ou ia na direção horizontal ou ia na direção vertical. O que nós veremos agora é que a gente tem liberdade maior para experimentar essa movimentação e verificar a consequência disso na minha função. E nós vamos chamar isso de derivada direcional, uma vez que eu posso ir em qualquer direção, desde que essa minha direção seja anotada, registrada a partir de um vetor. Aqui eu estou chamando esse vetor de componentes A e B e eu quero variar minha posição nessa direção. Então, eu anoto essa minha direção em função de um vetor e uso a seguinte relação. A derivada direcional, a gente vai usar esse Dzão maiúsculo aqui, da função f em relação à direção do vetor v, ela será do seguinte algoritmo. Eu vou derivar minha função f inteira em relação a x, daí eu multiplico isso pela componente x do meu vetor. Depois eu derivo a minha função inteira em relação a y e multiplico a isso a componente y do meu vetor. Só tem um detalhe importante aqui, pessoal. O vetor v, ele tem que ser necessariamente um vetor unitário. Ou seja, quando nós fazemos o módulo do vetor v, esse módulo tem que resultar em 1. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 2 lá na bibliografia de vocês. Encontre a derivada direcional de u de f, de x, y em direção ao vetor u. Então, a função f é x à terceira menos 3xy mais 4y ao quadrado. E o vetor u, ele é unitário, ou seja, ele já está sendo dado aqui afirmando que ele é unitário, a gente já vai usar esse argumento. Ele é dado pelo ângulo π sobre 6, ou seja, 30 graus, E ele quer saber a derivada direcional de f em relação ao u a partir do ponto 1 e 2. Então, a gente tem algumas informações que eu vou registrar aqui em separado para vocês acompanharem bem o que nós vamos manipular, tá? Primeiro, a minha função ela tem duas variáveis, x e y, dada por x à terceira menos 3xy mais 4y ao quadrado. Outra informação que eu tenho é que eu vou partir de um ponto cujas coordenadas
são 1 e 2. E uma última importante informação é o meu vetor, cujas componentes não estão bem definidas, mas que elas devem seguir a direção de θ igual a π sobre 6. Se vocês lembram bem das coordenadas polares e até mesmo da física, né? A gente usa bastante a decomposição do triângulo, a gente tem que o x é r cosseno de θ, onde esse r, ele na verdade é o comprimento do meu vetor, é o módulo dele, tá? Então, módulo de u vezes cosseno de θ vai me dar o valor da componente x. E norma de u vezes o seno de θ vai me dar a componente y de que eu preciso. Como a gente já teve a afirmação de que esse u é unitário, então eu já sei que essa norma de u aqui vale 1. Então, bem aqui 1, bem aqui 1. Com isso, eu só tenho que me preocupar em pensar quanto é o cosseno de 30 e quanto é o seno de 30 graus. Aí eu já anoto aqui essa informação. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e seno de 30, 1 sobre 2. Já tenho tudo o que preciso, agora eu vou fazer a minha derivada direcional de f em relação a u, que é o seguinte. Olhando para essa minha função aqui, eu vou derivar todo mundo pensando no x, tá? Então, pensando no x, a minha derivada fica da seguinte maneira. Derivada de x à terceira é 3x ao quadrado. Derivada de menos 3xy, pensando no y, pensando no x, 3y. E a derivada de 4y ao quadrado em relação a x dá zero. Finalizei, agora eu pego a componente x do meu vetor. Agora, vou colocar um mais, abro parêntese e vou recomeçar o processo, mas agora mais focada no y, tá? Então, eu vou pensar olhar para a minha função inteira, mas vou derivar agora em relação a y. Então, vamos lá. Derivada de x à terceira é zero. Derivada de menos 3xy é menos 3x. E a derivada de 4y ao quadrado é 8y. Fechei a derivada em relação a y, aí eu pego a componente y do meu vetor. Vou dar uma organizada em tudo isso, mas primeiro eu vou já fazer as substituições, tá? Então, a derivada em relação a u da função f para os pontos 1 e 2. Ou seja, eu vou começar a pensar em toda essa estrutura que eu já tenho, mas já substituindo no lugar do x por 1 e no lugar do y por 2. Tá? Então, aqui eu vou anotar o seguinte. 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 2. E isso aqui vai multiplicar por raiz de 3 sobre 2. Vou continuar aqui. Agora eu vou fazer menos 3 vezes 1 mais 8 vezes 2. E vou multiplicar isso por meio. Então, a derivada em relação a u da função f no ponto 1 e 2 será, aqui eu tenho 3 vezes 1, que dá 3. E aqui eu tenho 3 vezes 2, que é 6, menos 3. Então, o que temos aqui? Menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou olhar para o outro aqui. Menos 3 e 16, 13. Então, bem aqui eu vou ter 13 vezes meio. Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Esses números eles não são tranquilos, então eu vou deixar do jeito que tá. Mas assim, 13 menos 3, raiz de 3 sobre 2.
Agora eu trouxe esse exemplo para vocês observarem que, independente da quantidade de variáveis, a técnica é sempre semelhante, né? Aqui eu tenho uma função de 3 variáveis e é compatível com ela um vetor no R3. Então, nesse caso específico, o meu vetor não há certeza de que ele seja unitário, então eu vou começar fazendo essa verificação, calculando a norma do vetor U. Então, se vocês lembram do cálculo da norma, é raiz quadrada de cada uma das componentes do meu vetor ao quadrado. Agora eu resolvo essa continha, né? Raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1, que dá 6. Naturalmente, 6 não é unitário, esse vetor, né? Mas eu preciso que esse vetor seja unitário. Portanto, o vetor que eu vou usar na minha continha será um vetor normalizado. Se vocês lembram bem, o vetor normalizado, ele mantém as componentes originais do meu vetor, mas sobre a minha norma, tá? Que é o raiz de 6. Aqui, a gente tem a certeza de que esse vetor é unitário. Então, uma vez que o meu vetor está ok, agora eu vou me preocupar com a minha função. Eu vou derivar a função f em direção ao vetor u, iniciando com a minha derivada da função, pensando no x. Então, como esse x está na frente do seno, a derivada dele vai ser 1. Então, vou escrever simplesmente seno de yz, e aí eu pego o x do meu vetor. Agora eu vou fazer a derivada da minha função em relação a y. Meu y, como vocês podem ver, ele faz parte do arco do seno. Então, aqui uma regra da cadeia, tá? Repete x e vamos lá. Derivada do seno dá cosseno, aí repete yz. Agora deriva yz, pensando no y da z. Trago para cá o y do meu vetor. Agora, eu vou derivar minha função pensando no z e observando também que o z tem uma condição semelhante que tinha o y ainda há pouco. Então, a técnica vai ser igual. Repete x, deriva seno, vira cosseno de yz, só que agora deriva yz pensando no z, que dá y, e traz o z do vetor. Terminadas essas derivadas, vamos lembrar que o nosso exercício pede para que a gente substitua no lugar do x por 1, no lugar do y por 3 e no lugar do z por 0. Aonde que eu vi isso? Bem aqui no comando, tá? Deriva f em 1, 3 e 0, ou seja, ele tem um ponto específico que a gente vai substituir para ver essa taxa de variação nesse ponto. Então, vamos dar sequência aqui, escrevendo a nossa função já derivada, mas fazendo as substituições pedidas, tá? Então, eu tenho seno de y, que é 3, vezes 0, que é o z. Fecho, vezes 1 sobre raiz de 6. Agora, x, que é 1, cosseno de 3 vezes 0, vezes o valor do z, que é 0, sobre 2 raiz de 6. E, finalmente, 1 vezes cosseno de 3 vezes 0, vezes y, que é 3, vezes menos 1 sobre raiz de 6. Vamos observar o que nós temos aqui. Primeiro, 3 vezes 0 é 0. Então, bem aqui é 0, bem aqui é 0, bem aqui é 0. Então, a gente sabe que seno de 0 é 0. Eu vou perder esse termo aqui, tá? Nesse caso, bem aqui, ó, eu tenho 1 vezes cosseno de 0, que não seria 0, mas ele vai multiplicar por 0. Então, eu também perco esse termo. O que sobra é esse termo aqui que eu vou organizar para dar minha resposta. Então, a derivada de f na direção de u, partindo do ponto 1, 3 e 0, é 1 vezes cosseno de 0, que é 1, vezes 3, vezes menos 1 sobre raiz de 6. Não precisa ter todo esse passo a passo, mas eu só quis organizar para vocês visualizarem bem, tá? 1
cosseno de 0, que é 1, raiz de 3 e menos 1 sobre raiz de 6. O que nós temos? Menos 3 sobre raiz de 6. Se vocês não quiserem terminar assim, quiserem racionalizar para ver melhor o que se tem, dá para continuar, tá? Então, tenho menos 3 raiz de 6 sobre 6, que é menos raiz de 6 sobre 2. Vamos agora falar da possibilidade de maximizar essa derivada direcional. Porque é assim, pessoal, a derivada direcional, ela procura saber a taxa de variação da função quando a gente vai em direção a uma determinada direção. Mas essa direção já é predeterminada. O que acontece quando a nossa pergunta é qual é a minha maior taxa? E quando a minha pergunta não foca na direção e sim na taxa. Então, para isso, a gente vai retomar aqui o nosso algoritmo, né, da derivada direcional. Deriva em x, pega o x do vetor. Deriva em y, pega o y do vetor. Deriva em z, pega o z do vetor. Se vocês observarem esse aspecto, ele lembra muito um produto escalar. Se a gente separa esse produto escalar, a gente vai ter o que nós vamos chamar, a partir de agora, de gradiente. Tá? Então, se f é uma função de duas variáveis, mas também funciona para 3, tá? X e y, então o gradiente de f é a função vetorial, aí eu tenho um triângulozinho de cabeça para baixo, que esse aqui é uma letra grega que a gente chama de nabla, tá? Nabla f, definida por, aí a gente abre um vetor, componente x é a derivada de x, componente de y é a derivada de y. Então, a gente meio que enxerga essas funções separadamente, tá? Derivada de x, derivada de y, derivada de z viram um vetor. E A, B e C são o meu vetor de direção. Então, eu posso muito bem enxergar a minha derivada direcional como sendo um produto escalar entre o vetor nabla e o meu vetor U, nesse caso aqui o vetor V. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Pega as componentes derivadas, né, diferenciais, coloca separados do meu vetor U. E aí a gente lembra que todo produto escalar ele pode ser escrito como norma do primeiro vezes norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas a nossa tentativa é como maximizar isso? Bom, como isso aqui está em função do cosseno, vamos lembrar que o cosseno ele oscila entre menos 1 e 1, ou seja, no máximo ele assume o valor 1. Se o cosseno assumir o seu valor máximo, e isso aqui for 1, vamos lembrar que pela definição, toda derivada direcional usa o vetor com módulo 1, restando então que o meu gradiente, grade de f ou nabla f, ele é um vetor que vai me dar a melhor direção para a minha função a partir de um determinado ponto. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho a função x elevado a y. Determine a taxa de variação de f no ponto 2 e 0 na direção de P e Q. Em que direção f tem a máxima taxa de variação? Qual é a máxima taxa de variação? A letra A gente já viu, é só vocês repetirem o mesmo processo de derivada direcional, certo? Então, aqui eu deixo para vocês como exercício. A letra B, ele quer saber a máxima taxa de variação, ou seja, aqui é um caso de cálculo de gradiente. Então, vamos à letra B. Inicialmente, a gente tem a função x e elevado a y. Então, eu vou fazer o gradiente da seguinte maneira. Eu vou derivar essa função pensando no x
Depois eu vou derivar essa função pensando no y. Uma vez que a minha função está derivada, eu posso substituir as minhas variáveis, tá? Então, aqui eu tenho nabla f para os pontos 2 e 0, que ele quer pesquisar 2 pontos, né? Eu vou pesquisar esse primeiro aqui. O ponto 2 e 0, basta que eu substitua no lugar do y por 0, no lugar do x por 2, aqui y 0. Vocês sabem que todo número elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho um gradiente nesse caso. O gradiente da função f nos pontos 2 e 0 está resultando num vetor de componentes 1 e 2. O que esse vetor significa, pessoal? Significa que a função x e elevado a y vai ter a direção 1 e 2 como a direção que te leva para o crescimento mais rápido possível em cima dessa superfície, tá? Então, imagina que tu está escalando uma montanha, essa montanha tem esse formato e tu está nesse ponto. Em que direção tu deve seguir para subir o mais rápido possível ao topo da montanha? Né? Por onde tu vai seguir? Né? Qual é a tua direção? A partir de agora, nesse caso, a tua direção seria os componentes do vetor 1 e 2. Traça esse vetor e segue na direção dele, tá? Essa informação ela é completa. Além dela te dar a direção, ela pode te dar a tua taxa de crescimento. Basta que para isso, então aqui eu tenho direção, ou seja, eu tenho um vetor. Esse aqui é o vetor gradiente. Agora, para responder a taxa, qual é a melhor taxa? Para essa resposta, o meu cálculo vai ser módulo de f. Ou seja, o próprio gradiente, ele já me diz a direção e já me diz o quanto eu posso obter com essa direção. Tá? Então, raiz quadrada de 1 mais 4, que é 5. Essa é a minha melhor taxa de variação nessa função, partindo desse ponto dado. Raiz quadrada de 5. Então, o vetor gradiente, ele tem essa característica, né, de otimizar o crescimento, se a gente usa o gradiente de forma positiva, ou decrescimento mais rápido, se a gente usa o gradiente trocando sinal. Se a gente pensar no gradiente a partir de um ponto, ele vai desenhando para mim a queda. Por exemplo, imagine que eu tenho um morro, e onde é que eu vou para onde, em que direção partindo de um determinado ponto, qual a direção que me dá a ladeira abaixo mais rápido, né? Então, o gradiente vai direcionando para mim. Então, o primeiro vetor, calculo o gradiente, ele vai me redirecionar. Parei, calculo o gradiente de novo, ele me redireciona e assim eu vou chegar o mais rápido possível lá embaixo. E se a gente pensar de forma geral, o gradiente em forma de função, sem substituir ponto nenhum, ele vai mostrar para mim a melhor direção em todos os pontos do meu gráfico, da minha superfície. Aqui a gente já passa a chamar esse visual aqui com todos os vetores gradientes disponíveis, nós chamamos isso de campo gradiente. Então, esse aqui é o nosso primeiro campo vetorial. Campo gradiente. E por falar em campo vetorial, campos vetoriais são os gráficos, na verdade, né? É a consequência, o que acontece quando a gente trabalha com uma função vetorial de várias variáveis. Então, a partir de agora, o nosso objeto de estudo serão funções vetoriais de várias variáveis, cujo gráfico, né, o visual gráfico, geram campos vetoriais. Então, nesse primeiro desenho aqui, vocês estão vendo o campo de velocidade mostrando aspectos do vento na Baía de São Francisco em duas datas e horários, em dois horários diferentes, né? Aqui às 18 e aqui às 6 horas. Então, percebam aqui a velocidade do vento, a gente consegue verificar não só a velocidade, mas o direcionamento dessas correntes de ar.
Aqui, mais uma vez, dois exemplos de campos vetoriais, nesse caso aqui as correntes oceânicas e aqui o escoamento de ar, né, por um aerofólio. Aqui a gente tem um estudo aerodinâmico. Então, campos vetoriais, nós temos a seguinte definição, que vale tanto para o R2 quanto para o R3, tá? Seja D um conjunto em R2 ou R3, um campo vetorial, ele vai ser uma função f que associa a cada ponto desse meu espaço um vetor. Então, aqui, tanto para o R2 quanto para o R3, a situação é o seguinte, pensa num determinado ponto, substitui o x e o y na função. Ao finalizar, essa função vai te dar um vetor, aí tu traça o vetor. Pensa em outro ponto, joga lá, tu vai ter outro vetor, aí tu desenha o outro vetor. Então, ele vai gerando, se tu pensar em todos os pontos do plano, ele vai gerar e vai te mostrar o campo vetorial disso. A mesma coisa acontece no espaço. Aqui eu tenho alguns exemplos a mais de campos vetoriais, né? Eu tenho uma função f de x e y, naturalmente uma função vetorial, né? Que ao pensar em cada par ordenado, um valor para x, um valor para y, a gente obtém como resposta um vetor. E ao posicionar esse vetor no plano, a gente vai visualizando o aspecto desse campo vetorial. Que a gente tem um campo vetorial radial, aqui a gente já tem um campo vetorial de escoamento, né? Parece que tem uma coisa escoando para lá e outra coisa escoando para baixo. Aqui eu já tenho um vórtice, né, no R3. Aqui parece que todos os campos todos os vetores estão indo para ali, parece uma curva de vento. E aqui a gente também tem um vórtice, né, de subida.